Então, dando sequência, né, algumas consequências do teorema de Steve, tá? A primeira, né, vai ser as superfícies isobáricas, né, no líquido em equilíbrio, né? Tá, o que diz, né, o teorema de Steve, né, sobre essas superfícies isobáricas, tá? De acordo aí com o teorema, né, os pontos, tá, em uma determinada superfície, tá, que esteja a uma mesma altura, que vamos chamar de H, e pertencente ao mesmo líquido, ou seja, tem que ser a mesma altura, tá, os dois pontos, e dentro do mesmo líquido. Tá? Esses pontos eles ficam sujeitos à mesma pressão. Tá? Em desenho, como é que ficaria isso, professor? Bora aqui, ó. Então imagina que eu tenho um líquido, tá aqui o meu líquido dentro aqui do recipiente, e aí eu tenho dois pontos, né? O ponto X e o ponto Y, tá? Se os pontos eles tiverem na mesma altura aqui, na mesma profundidade, eles vão ter exatamente a mesma pressão, tá? Então dois pontos, tá, em uma mesma altura, né, eles vão estar submetidos à mesma pressão, tá? E por isso aqui, ó, essa superfície aqui, ó, o plano onde está localizado esses dois pontos, né, o ponto X e o ponto Y, tá, é chamada de superfície, tá, isobárica, tá? A palavra iso significa igual, né, e bárico vem de pressão, tá? Então mesma pressão. Então todos os pontos que estiverem nessa mesma superfície, eles vão estar submetidos exatamente à mesma pressão, ok? Podemos também observar, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui 4 recipientes e todos esses recipientes eles estão cheios, né, de um mesmo líquido, tá? Então vamos supor que em todos esses recipientes aqui eles estejam completamente cheios de água, tá? Então nota que o volume, né, pode ser diferente, né? O formato é diferente. Mas aqui no fundo, né, desses recipientes, eles vão estar submetidos exatamente à mesma pressão. Professor, por que eles vão estar à mesma pressão? Né? Porque aqui a profundidade dos líquidos são as mesmas. Como eles têm a mesma profundidade, então eles vão estar na mesma pressão. Professor, mas não depende do formato, né, do recipiente? Não, tá? No caso aí só vai depender da coluna de água, tá? Da altura de água. Se estiverem na mesma altura, tá? Consequência do teorema de Steve, tá? Eles vão estar na mesma pressão, tá? Isso é óbvio, né? Porque lá na equação, né, do teorema de Steve, nós não temos a área, tá? Ou seja, nós não depende aqui da área, vamos depender apenas da altura, tá? De acordo lá a equação do teorema de Steve, ok? Outra consequência do teorema de Steve, né, é que a partir do teorema de Steve nós podemos determinar apenas, né, a pressão da coluna de água, apenas a pressão que a água exerce e não a pressão total. Tá? Então o que diz o teorema, né? No caso, esse teorema ele permite, né, concluir, tá, que uma dada coluna de água exerce uma pressão, tá? E essa pressão, lógico, né, ela é devido ao peso da água, tá? E ela é calculada, tá? Primeiramente, vamos aqui pensar aqui, ó. Então, eu tenho o recipiente, esse recipiente contém água, e essa água, ela ocupa uma determinada coluna, né? Uma determinada altura, que chamamos aqui de altura H, tá? Essa coluna aqui vai exercer uma pressão lá no fundo, tá? E como que nós encontramos essa pressão, que nós vamos chamar de pressão hidrostática, tá? A pressão hidrostática é calculada por essa equação aqui, ó. Então, pressão hidrostática é o D, densidade, né, vezes o G, a gravidade, né, vezes o H, que é a altura, tá? Então, nota que lá no teorema do Steve, né, a gente tinha aqui, ó, considerando aqui um ponto A, né, um ponto A, e um ponto B lá no fundo. Tá? Quem seria, né, no nosso caso lá, a pressão do ponto B, né? A pressão do ponto B era a pressão do ponto A, né,
mais a pressão do ponto A. Mas quem é essa pressão do ponto A? Aqui no ponto A é a pressão atmosférica, né? Mais a densidade, a gravidade e a altura. Em outras palavras, né? A pressão total no ponto B é a pressão aqui atmosférica do ponto A mais a pressão da coluna de água. Se eu quero só a pressão da coluna aqui de água, da coluna do líquido, né? Então basta eu pegar aqui esse fator aqui, ó, que nós chamamos esse fator de pressão hidrostática, porque é a pressão que a água exerce, apenas a água. Não estamos considerando aqui, no caso, a pressão da atmosfera. Tá? E essa equação aqui, tá? Então, ela é o que nos fornece, tá? A pressão hidrostática, a pressão exercida, né, por uma coluna de determinado líquido. Outra consequência, né, que nós podemos tirar aí do teorema de Steve, né, é o cálculo da pressão atmosférica, tá? Então vamos lá. Eu falei, né, o que era a pressão atmosférica, né, nas aulas anteriores. Tá? Então, basicamente, né, então nós podemos pensar que acima, né, de cada ponto, então, por exemplo, eu estou imaginando aqui por exemplo, um pontinho aqui, ó. Imagina que eu tenho um pontinho aqui. Acima desse ponto, né, tem uma coluna de gás, né, que é a nossa atmosfera, né? E essa atmosfera exerce uma pressão, tá? Que nós chamamos de pressão atmosférica, tá? Porque o ar, né, a coluna de ar, é a coluna da atmosfera que está acima desse ponto. Ok? E nós podemos calcular essa pressão atmosférica, tá? No caso aqui nós vamos fazer esse experimento mental, tá? Mas esse experimento ele foi reproduzido, tá? Primeiramente por Torricelli, tá? Então por isso é chamada de experiência de Torricelli, tá? Como que seria essa experiência? Tá? Primeiramente, né, nós vamos pegar aí um cano, né, transparente, tá? E um recipiente contendo mercúrio, tá? Lembrando que mercúrio, né, é um metal, né, líquido, tá? E uma densidade alta, né, um pouquinho maior, mais de 13, né, 13 gramas por centímetro cúbico, né? Em comparação, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então aqui tem o mercúrio, e aí vamos pegar essa coluna, esse recipiente nosso aqui de vidro transparente, né, que é tampado, uma das extremidades dele. A extremidade aberta nós vamos enfiar ele, colocar ele dentro do líquido, tá? Vamos colocar dentro do líquido, e a extremidade fechada, no caso aqui está fechada aqui, ó, tá? Vai ficar de fora. E nesse espaço aqui, ó, nós vamos ter um vácuo, tá? Ou seja, não temos matéria nessa parte aqui, ó. Então, vácuo, ausência de matéria, tá? Então, no nosso canudo de vidro aqui, tá? Nessa coluna aqui, tá? De vidro, tampada, é vácuo, tá? Não tem nada, não tem ar, não tem nada dentro dele. E nós vamos colocar a parte aberta dentro do mercúrio. O que vai acontecer, né? A atmosfera, ela vai empurrar aqui, ó, o líquido, né? Ela vai empurrar o líquido. Por quê? Porque a atmosfera exerce uma pressão no líquido. Quando a atmosfera faz uma pressão aqui no líquido, o líquido ele vai subir aqui, porque aqui não tem, aqui no caso é vácuo, né? Não tem nada aqui, então vai ficar livre para o líquido subir. Tá? Ele vai subir até uma determinada altura. Tá? Até uma determinada altura. Então o que nós podemos notar aqui, ó? Aqui no ponto Y, né? No ponto Y, nós temos a pressão atmosférica. Tá? É a pressão que a atmosfera está exercendo, né? Aqui na superfície, ó. Na superfície do líquido, né? Então aqui na superfície do líquido, nós temos, né, a pressão atmosférica. A nível do mar, né? Lembrando que é 1 atm, né? Tá? Opa, mas aqui no ponto X, nós temos a pressão da coluna de mercúrio. Tá? Mas nós acabamos de falar lá da superfície isobárica, na mesma altura a pressão, né, são idênticas. Em outras palavras, a pressão do ponto X é igual à pressão do ponto Y, porque eles estão na mesma altura. Tá? A superfície do líquido é uma superfície isobárica, ou seja, a pressão de X é igual à pressão de Y. Então nós podemos escrever assim, ó, pressão de X, né,
vai ser igual, né, a pressão da coluna de mercúrio, tá? Hg, tá? É o símbolo, tá? Para mercúrio, tá? Então, ó, novamente, né, aqui a pressão de X vai ser exatamente, né, a pressão da coluna de mercúrio. Podemos também escrever, né, que a pressão no ponto X é exatamente a pressão atmosférica, né? Porque a atmosfera faz uma pressão aqui na superfície, ó. E o X está exatamente na superfície, tá? Então nós vamos ter aqui, né, no ponto X, eu posso escrever que a pressão de X é a mesma pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna de mercúrio. Tá? Em outras palavras, como que nós podemos escrever isso aqui, né? Se a gente medisse aqui essa coluna aqui, tá? O Torricelli fez esse experimento, tá? E ele foi lá, pegou uma régua, mediu essa coluna, e essa coluna aqui deu exatamente 76 centímetros, tá? E qual é a conclusão com isso, né? Que a pressão atmosférica a nível do mar, tá? Para dar 76 centímetros, tem que ser exatamente no nível do mar. Essa coluna vai medir 76 centímetros, então a gente fala que a pressão atmosférica, né, ela é 76 centímetros de mercúrio. Em termos de, transformando esse aqui para milímetro, cada centímetro tem 10 milímetros, então só multiplicar por 10, a pressão atmosférica vai ser 760 milímetros de mercúrio, tá? Que corresponde a aproximadamente, né, falei na aula anterior, a nível do mar, 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal, né, ou newtons por metro quadrado, tá? Esse aqui é o valor, tá, da pressão atmosférica a nível do mar. Então nós temos 3 unidades de medida para pressão, tá? Então nós temos, né, a pressão atmosférica, tá, que é o ATM. Nós temos aqui a newtons por metro ao quadrado, né, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Medida, tá? E nós temos o milímetro de mercúrio, tá? O milímetro de mercúrio, né, é muito utilizado, né, na medicina, né? Então, quando nós vamos medir a pressão, né, então, né, quando a gente encontra lá aquele valor da nossa pressão, no caso, né, 80, a gente fala assim, a pressão é 8 por 12, né? Que na verdade, né, seria 80 por 120, tá? Nós estamos falando em termos da coluna de mercúrio, tá? E isso aqui, tá, também seria igual, né, a nível do mar, exatamente a 1 atm, tá? Que é a pressão atmosférica, ok? E para finalizar a aula de hoje, tá, eu vou deixar aí 3 exercícios, tá, que aí vocês vão responder, tá, e anexar junto aí com as anotações da aula, ok? E tá aí a nossa listinha, tá? Por favor, resolva com calma, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Ou, né, na próxima aula eu faço a resolução para você, ok? E por hoje é só.